Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Emoção e desenvolvimento econômico. São duas coisas que não costumam aparecer juntas. A emoção, a afetividade, o estado emocional, psicológico das pessoas, dos indivíduos, das massas, tudo isso é muito subjetivo, muito instável. E o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, tudo que tem a ver com a economia é, digamos assim, mais objetivo, né? Tem a ver com a tecnologia, com a racionalidade, com o cálculo. Mas é justamente a junção de emoção e desenvolvimento que virou o tema da 20ª edição do Fórum da OCDE, que aconteceu na semana passada em Paris. Pois é, a economia misturada com a emoção. Quase que a gente poderia dizer uma definição de economia, porque não se faz desenvolvimento sem ícones, sem crenças, sem sentimentos, sem pensamento. Essa junção é um tema muito importante nesse momento, né? A OCDE, para quem não conhece, a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma organização internacional, são 36 países, que tem dois princípios: democracia representativa e economia de mercado. E já desde 1948 surgiu como um instrumento para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, na gestão do Plano Marshall. Muito investimento, muito financiamento americano para a reconstrução da Europa, que acabou gerando a União Europeia. Pois é, justamente nesse momento em que a União Europeia está em crise também, em questão, eleições, né, justamente essa democracia em escala internacional da União Europeia, a OCDE coloca como tema exatamente a necessidade de aproximar emoção e desenvolvimento. Na abertura do evento, desse fórum, realmente foi muito clara a mensagem de que as tecnologias digitais precisam de uma convergência com a sensibilidade humana. E os dados, os cálculos têm que também bater com a nossa intuição, com o nosso sentimento. Professor, e quais são os riscos dessa combinação emoção e razão? O primeiro grande risco é exatamente o da democracia. Na medida em que as pessoas tomam decisão sob medo, né, o medo do desemprego, da fome, de não conseguir sustentar a família, de não conseguir pagar as contas, evidentemente essa emoção negativa contamina o desenvolvimento econômico. Isso é muito claro no Brasil e é muito claro em outros países também. E por que isso acontece? Porque toda essa mudança espetacular da tecnologia está deixando muita gente para trás, né? Então a metade, digamos assim, de baixo da população mundial é proprietária de menos de 1% da riqueza global. E os mais ricos, né, eles têm 85% da riqueza. Então, com esse desequilíbrio, a emoção não vai ser positiva. A emoção vai ser de raiva, vai ser de paranoia. Esse é o primeiro grande risco. Segundo, há muitos novos riscos e incertezas nesse progresso tecnológico e é inevitável. A OCDE estima que 14% dos empregos serão destruídos. E, finalmente, né, exatamente a própria OCDE chama atenção. Nós estamos vivendo uma época de muito medo e ansiedade, né? Eles citam o Edelman Trust Barometer, um barômetro da confiança. Diz que 60% dos empregados das multinacionais nos 27 países pesquisados convivem com medo de perder o emprego para automação. Isso, obviamente, está chegando na política, já, obviamente, nas empresas, na produtividade, no humor dos investidores, um círculo vicioso em que, de um lado, muito desenvolvimento concentrado produz uma emoção que coloca em risco, no final das contas, a própria economia de mercado. Para saber mais, a gente continua esse papo no podcast da economia. Semana que vem, voltamos com as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.